Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre controle posterior ou repressivo de constitucionalidade, realizado pelo Poder Legislativo. Já estudamos aqui no site Direito em Tela que a Constituição Federal estabelece duas hipóteses em que o Poder Legislativo poderá exercer o controle posterior ou repressivo de constitucionalidade. A primeira hipótese é aquela prevista no artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal. E a segunda hipótese que nós vamos estudar hoje é a hipótese prevista no artigo 62 da Constituição Federal, que trata do controle posterior ou repressivo de constitucionalidade realizado pelo Poder Legislativo sobre as medidas provisórias. O artigo 62 da Constituição dispõe da seguinte redação: em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Podemos extrair do artigo 62 da Constituição o seguinte: primeiro, o Presidente da República, em caso de urgência e relevância, poderá editar uma medida provisória. Segundo, a medida provisória editada pelo Presidente da República terá força de lei, desde a sua edição. Terceiro, a medida provisória deve ser imediatamente submetida ao Congresso Nacional. Perceba que a principal característica da medida provisória é que, ao ser editada pelo Presidente da República, a medida provisória entra no ordenamento jurídico com força de lei. Ou seja, a medida provisória já começa a produzir efeitos no ordenamento jurídico como se fosse uma lei ordinária. É preciso registrar também que o poder do Presidente da República de editar medidas provisórias não é ilimitado, pois além dos requisitos constitucionais de urgência e relevância, o Presidente da República deverá observar os limites materiais da edição das medidas provisórias, como, por exemplo, podemos verificar no artigo 62, parágrafo 1º da Constituição. Assim, podemos perguntar: em que momento o Poder Legislativo irá realizar o controle posterior de constitucionalidade da medida provisória? Pelo fato da medida provisória entrar no ordenamento jurídico com força de lei, é que a Constituição Federal determina que o Presidente da República submeta imediatamente a medida provisória ao Congresso Nacional. Ou seja, o Presidente da República deve encaminhar imediatamente a medida provisória para apreciação do Congresso Nacional. No Congresso Nacional, a medida provisória editada pelo Presidente da República será inicialmente apreciada por uma comissão mista, composta de senadores e deputados, e depois será apreciada no plenário da Câmara dos Deputados e, posteriormente, no Senado Federal. Então, ao apreciar a medida provisória, o Congresso Nacional poderá rejeitar total ou parcialmente a medida provisória por ela ser inconstitucional. Quer dizer, rejeitar a medida provisória por ela ser contrária à Constituição. E será nesse momento que o Poder Legislativo estará realizando o controle posterior ou repressivo de constitucionalidade. Vamos a um exemplo. Vamos imaginar que o Presidente da República edite uma medida provisória estabelecendo o bloqueio dos valores acima de R$50 mil que encontram-se depositados em caderneta de poupança. Como a medida provisória tem força de lei, todos os valores acima de R$50 mil que se encontram depositados em caderneta de poupança estarão automaticamente bloqueados com a edição da medida provisória. Logicamente, pelo fato da medida provisória violar literalmente o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição, o Congresso Nacional deverá rejeitar a medida provisória por ela ser inconstitucional. Ao rejeitar a medida provisória por ela ser inconstitucional, o Poder Legislativo estará realizando o controle posterior ou repressivo de constitucionalidade sobre a medida provisória, retirando a medida provisória do ordenamento jurídico. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Na forma do artigo 62 da Constituição Federal, o Poder Legislativo irá realizar o controle posterior ou repressivo de constitucionalidade sobre as medidas provisórias editadas pelo Presidente da República, rejeitando total ou parcialmente as medidas provisórias contrárias à Constituição.
Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal e adquira os mini cursos com certificados no site Direito em Tela.